Boa tarde, esta é a 22ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Estamos às voltas, desde as duas últimas aulas já, com a tese dos múltiplos mundos de Kuhn. A ideia que ele expressa da maneira mais veemente e enfática, reiteradamente, como nós vimos, na estrutura das revoluções científicas, e que ele continuou reafirmando pelo resto da vida, de que antes e depois de uma revolução científica, os cientistas vivem em mundos diferentes. Não é simplesmente que eles empregam teorias diferentes, o mundo que eles habitam não é o mesmo, não está constituído da mesma maneira. Bom, essa tese é, à primeira vista, claramente incompatível com o realismo científico, com a ideia que a ciência descobre as propriedades do mundo tal como ele é, e parece introduzir uma forma de perspectivismo, a ideia de que como as coisas são, é sempre como elas são relativamente a uma perspectiva. Né? Kuhn chegou a chamar a sua tese realismo interno, adotando uma expressão que havia sido introduzida por Hilary Putnam no livro de 1982, Razão, Verdade e História. Nós vamos ver por que Putnam, o que Putnam quer com isso. Né? E ele também, às vezes, descreve sua posição como uma forma de kantismo, ou de neocantismo, em que, todavia, os conceitos puros do entendimento são historicamente constituídos, e se modificam historicamente. Bom, o Kuhn foi ele próprio o primeiro a assinalar a potencial ameaça ao realismo que representava a sua tese. Ele diz: um léxico adquirido por técnicas como as que nós discutimos fornece aos membros da comunidade que o emprega um acesso conceitual a um conjunto infinito de mundos logicamente estipuláveis, mundos que se podem descrever com o léxico da comunidade. Desses mundos, só uma pequena fração é compatível com o que eles sabiam acerca do seu próprio mundo, a saber, o mundo atual. Os outros são barrados por requisitos de consistência interna ou de conformidade com o experimento e a observação. À medida que o tempo passa, a pesquisa continuada exclui mais e mais mundos possíveis daquele subconjunto que poderia ser atual. Se todo o desenvolvimento científico transcorresse dessa maneira, o progresso da ciência consistiria numa especificação sempre mais precisa de um único mundo, o mundo atual, que é o mundo real. O reiterado tema de minhas pesquisas, todavia, foi que um léxico que dá acesso a um conjunto de mundos possíveis também barra o acesso a outros. Lembre-se aqui a impossibilidade do léxico newtoniano de descrever um mundo em que a segunda lei de Newton e a lei da gravitação não fossem simultaneamente satisfeitos. Havia duas alternativas: ou você trata a segunda lei como a priori e a lei da gravitação como uma hipótese empírica a ser testada pelo experimento, ou ao contrário, você trata a lei da gravitação como a priori e a segunda lei, então, uma hipótese empírica a ser testada por experimento. Você não pode fazer isso simultaneamente com as duas. E o desenvolvimento científico resulta depender não apenas na seleção dos candidatos para a realidade, dentre o conjunto de mundos possíveis, mas também de transições ocasionais de um conjunto para outro, para um conjunto acessível por um léxico com uma estrutura diferente. Uma vez que essa transição ocorreu, alguns enunciados previamente descritivos de mundos possíveis resultam intraduzíveis na terminologia desenvolvida pela ciência subsequente.
Esses são os enunciados que o historiador, pesquisador como Kuhn, né, da história da ciência, pela primeira vez encontra como sequências anômalas de palavras. A gente não consegue imaginar o que é que aqueles que proferiam ou escreviam essas coisas estavam querendo dizer. Apenas quando um novo léxico foi adquirido é que esses enunciados podem ser entendidos. E essa compreensão não fornece equivalentes posteriores a eles. Individualmente, eles não são nem comparáveis nem incompatíveis com os enunciados que incorporam um conjunto de crenças de uma época posterior e são, portanto, imunes a uma avaliação conduzida com as categorias conceituais da época posterior. Kuhn insistiu muito nessa tese ao longo de todo o itinerário dele. O que incumbe ao historiador da ciência para dar conta de uma ciência realizada num outro paradigma, um período que precede uma revolução científica da qual emerge a ciência atual, é, como ele diz, tornar-se bilíngue, é aprender a falar outra língua. E como ele diz candidamente na entrevista que conclui o volume The Rhodes Structure, lembra lá dessa passagem extraordinária em que Kuhn diz, sem nenhuma falsa modéstia, com a possível exceção de Alexandre Poiré, e talvez nem mesmo excepcionando Alexandre Poiré, eu creio que não há ninguém no mundo que tenha o mesmo talento que eu tenho para me pôr na pele de alguém que pensa de uma maneira completamente diferente. Bom, uma resposta natural à ameaça de antirrealismo é você adotar um tipo de teoria da referência e com ela a concepção da relação entre linguagem e realidade que distingue as contribuições à filosofia da linguagem de Saul Crick e Hilary Putnam. Essa é uma alternativa que Kuhn considera no ensaio Mundos Possíveis na filosofia da ciência. Ele diz o que eu estive descrevendo com o problema da dependência lexical, seguidamente é chamado o problema da variação de significado. Para evitá-lo e para evitar problemas correlatos de outras fontes, muitos filósofos nos anos recentes enfatizaram que valores de verdade dependem apenas da referência e que uma teoria adequada da referência não precisa invocar a maneira como os referentes dos termos individuais são identificados. As mais influentes dentre essas teorias constituem a versão mais influente, as chamadas teorias causais da referência, desenvolvidas primariamente por Crick e Putnam. Elas estão fundadas firmemente na semântica dos mundos possíveis e seus expositores lançam mão repetidamente de exemplos extraídos do desenvolvimento científico. Um lance de olhos a essas teorias reforçará e estenderá o ponto de vista que eu venho articulando. Para esse propósito, eu me restringo à versão desenvolvida por Hilary Putnam, porque Putnam lida mais explicitamente que outros com problemas de desenvolvimento científico. Vamos dar uma breve olhada no que Putnam fez em The Meaning of Meaning, um ensaio que é um marco no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento filosófico de Putnam, e é um dos ensaios mais importantes na filosofia da linguagem do último quarto do século XX. O ensaio foi publicado em 1975, justamente no início desse último quarto. O que Putnam faz ali é examinar a consistência relativa de duas teses intuitivas acerca do significado. Consistência relativa, isso é se elas são compatíveis entre si. As duas são claramente intuitivas. A primeira tese diz que
Compreender o significado de uma palavra é estar num certo estado mental. A segunda tese diz que o significado de uma palavra determina a sua extensão. O significado da palavra determina a que é que ela se aplica. A tese central do artigo de Potham é que essas duas teses não são compatíveis, que elas não podem, essas duas teses, ser cumulativamente satisfeitas por nenhuma noção, a fortiori por nenhuma noção de significado. Um breve exercício de ficção científica, como diz Potham, o experimento imaginário da Terra Gêmea, é destinado a estabelecer esse resultado. Ponto crucial para entender o argumento de Potham, ter presente que, quando ele fala, na formulação da primeira das duas teses, compreender o significado de uma palavra, estar num certo estado psicológico, entende-se por estado psicológico algo que é interno ao sujeito. Algo que, portanto, não envolve a relação do sujeito com o seu ambiente. Trata-se de estados psicológicos intrínsecos, propriedades intrínsecas do sujeito que não dependem de com que ambiente ele interage. A distinção entre estados mentais intrínsecos e extrínsecos pode ser estabelecida com dois exemplos. A angústia é claramente um estado mental intrínseco. Que um sujeito esteja angustiado é completamente independente de com que é que ele está envolvido, de a que é que ele se reporta no mundo. Não envolve nada. Dizer que alguém está angustiado não implica nada para além do que está dentro da cabeça desse sujeito, na sua vida interna. Em troca, o ciúme, por exemplo, é um exemplo do próprio Potham, é um estado mental extrínseco. Porque dizer, por exemplo, que Otelo tem ciúme de Desdémona, bom, implica a realidade de Desdémona. Implica a existência de Desdémona, para além da vida mental de Otelo. Não é possível ter ciúme senão de uma pessoa. Tá? Então, alguma coisa externa é requerida. A ideia, de qualquer maneira, é que nós podemos aqui sempre traçar, distinguir o fenômeno global do ciúme, que é um estado interno, a ansiedade, a curiosidade, a aflição do sujeito que experimenta esse sentimento, e aquilo a que ele se reporta, e que o que é propriamente o estado psicológico é o estado interno em que o sujeito se encontra. Tá? Então, estabelecido que por estado psicológico se entende um estado intrínseco, interno, trata-se de demonstrar que se o significado de uma palavra é aquilo que eu compreendo num ato puramente interno, mental, então o significado de uma palavra não determina a sua extensão, isso é, a que é que ela se aplica. O que é inaceitável, porque se o significado de uma palavra não determina a que é que a palavra se aplica, a noção de significado voou pelos ares. Bom, para mostrar que as duas noções não são compatíveis, Potham nos convida a imaginar um planeta que é em todos os aspectos como a Terra, que ele chama a Terra Gêmea. Tudo é exatamente igual. A única diferença entre a Terra e a Terra Gêmea. Eu posso imaginar, por exemplo, que na Terra Gêmea existe um Paulo Gêmeo, que está nesse momento gravando uma aula de tópicos especiais de metafísica. Eu posso imaginar duplicatas de todos os indivíduos e as entidades que compõem o mundo em que nós nos encontramos, a Terra, na Terra Gêmea. A única diferença é a seguinte: assim como na Terra Gêmea existe um líquido insípido, inodoro, incolor, que mata a sede, que se encontra nos rios e nos lagos, na chuva, etc, etc. Tal como aquele líquido que nós chamamos água. E na Terra Gêmea é chamado, no português gêmeo, água. Mas não se trata do mesmo líquido. Água é H2O. Água é o líquido cuja molécula é composta de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio.
E o que é chamado água na Terra gêmea é um outro líquido com uma fórmula, estrutura molecular muito complicada, que, portanto, vamos abreviar e chamar de XYZ. Agora bem, quando eu digo essa garrafa contém água na Terra, o que eu digo é verdadeiro, sei e somente sei, essa garrafa contém o líquido que nós chamamos água, isso é H2O. Quando o sujeito na Terra gêmea diz esta garrafa contém água, o que ele diz é verdadeiro, sem somente ser, essa garrafa contém o líquido que lá é chamado água, que não é o mesmo, que não é H2O, mas XYZ. As condições de verdade não são as mesmas. Logo, o que eles dizem, o sujeito que está na Terra, o sujeito que está na Terra gêmea, não é o mesmo. Tá? Não dizem o mesmo. Conclui-se, portanto, que o significado da palavra água não é o mesmo na Terra e na Terra gêmea. No entanto, a única diferença entre os dois cenários é algo externo à vida mental do sujeito. Não está dentro da cabeça. Está no mundo, no líquido ao qual a expressão se aplica. Portanto, conclui o estado mental do sujeito não determina a extensão das palavras a que ele se aplica. As duas teses são incompatíveis, é preciso rejeitar uma delas. Não é possível rejeitar a tese de que o significado de uma expressão determina a sua extensão, porque isso seria abandonar a ideia de significado. É preciso rejeitar a ideia de que compreender o significado de uma palavra está num certo estado psicológico interno. Né? É como o Potam escreve, corte o bolo como bem entender, significados simplesmente não estão dentro da cabeça. Bom, essa tese, na verdade, vai mais longe do que o próprio Potam percebeu em 1975. Não está em jogo apenas o significado das palavras. Está em jogo o estado mental em que se encontram esses dois sujeitos. As crenças do indivíduo na Terra e as do indivíduo na Terra gêmea não são as mesmas. Se com base no proferimento pelo meu duplo na Terra gêmea da frase esta garrafa tem água, eu afirmo que ele acredita que a garrafa contém água, eu faço uma afirmação falsa. A crença que ele expressa ao dizer, no português gênio da Terra gêmea, esta garrafa tem água, é a crença de que esta garrafa contém o líquido que lá é chamado água. Em troca, se eu digo esta garrafa contém água, eu expresso a crença de que a garrafa tem água. Portanto, as nossas crenças não são as mesmas. Portanto, não se trata só de linguagem, não são só os significados que não estão na cabeça. Os nossos estados mentais não estão dentro das nossas cabeças. Isso foi apontado por críticos de Potam, em primeiro lugar por Tyler Burch, depois por John McDowell. McDowell, com muita propriedade, diz, olha, antes de concluir, como Potam conclui, que as duas teses são incompatíveis, que compreender o significado de uma palavra está num certo estado psicológico, e que o significado de uma palavra determina a sua extensão, nós deveríamos perguntar o que é preciso fazer para que essas teses sejam compatíveis, antes de concluir que elas são incompatíveis. E o que é preciso para compatibilizar é rever a noção de estado psicológico, a ideia de que um estado psicológico está dentro da cabeça. E Potam propõe como slogan a extrair, como lema a extrair do experimento imaginário de Potam, não simplesmente que os significados das palavras não estão dentro das nossas cabeças, mas que a nossa vida mental não está dentro das nossas cabeças. Essa é uma forma radical do que é chamado externalismo ou anti-individualismo acerca da vida mental. A propósito, Potam aceitou plenamente essa crítica e tratou de rever a concepção de vida mental, de estado mental em que ele havia se baseado. Tá? O que o Kuhn tem a dizer acerca disso? Ele diz, olha, de acordo com a teoria causal, por que é causal? Porque envolve a interação do sujeito com o seu ambiente. É o fato de eu interagir com água, e H2O e não XYZ, que causa o conteúdo
determina o conteúdo e, portanto, as condições de verdade do que eu digo quando digo isso contém água. E Kuhn escreve, de acordo com a teoria causal, os referentes de termos de espécies naturais como ouro, tigre, eletricidade, gene ou força são determinados por algum ato original de batismo ou de nomeação de amostras da espécie em questão, a qual o nome depois se referirá. Esse ato, ao qual falantes posteriores estão vinculados pela história dos usos da linguagem, é a causa de que o termo refira como refere. Assim, algumas amostras de um metal maleável amarelo que ocorre na natureza foram batizadas ouro, ou algum termo equivalente em alguma outra linguagem. Gold, guild, or, e assim por diante. E o termo, desde então, se referiu a todas as amostras do mesmo material que aquele original, quer exibam as mesmas qualidades superficiais, quer não. O que estabelece a referência do termo é, portanto, a amostra original junto com a relação primitiva identidade de espécie. Nós fixamos a referência assim, eu vou chamar ouro tudo que é este metal, que é da mesma espécie que este. Portanto, não é tudo quanto é metal amarelo, maleável, etc., brilhante, etc., etc., porque todas essas propriedades fenomenológicas estão instanciadas. O estereótipo de ouro, para usar o jargão de Potham, está presente também quando nós encontramos pirita de ferro também conhecido como ouro de tolo. Como Kripke enfatiza na terceira conferência de Naming and Necessity, pirita de ferro não é uma outra espécie de ouro, é um outro metal, completamente diferente, e nunca foi nossa intenção chamar ouro tudo que exibe as propriedades fenomenológicas do ouro. Eu posso ser incapaz de distinguir pirita de ferro de ouro, eu dependo de um químico, de um metalurgista ou de um ourives, pessoas que entendem dessas coisas, para me dizer se isso é ouro ou não é ouro. E eu defiro a essas autoridades. Mas é certo que nunca foi minha intenção chamar de ouro tudo que parece ouro. Também nunca foi nossa intenção chamar de água tudo que parece água. O estereótipo de água, H2O, e água da terra gêmea, XYZ, é o mesmo. Líquido, insípido, inodoro, incolor, que mata a sede, que está na chuva, nos lagos, nos rios, etc, etc. Tá? Mas não é a mesma coisa. Tá? Se as amostras originais, prossegue Kuhn, não eram todas, ou em sua maioria, da mesma espécie, então o termo em questão, como foi o caso de flogisto, na pré-história da química moderna, não refere nada. Teorias sobre o que torna as amostras da mesma espécie são, dessa perspectiva, irrelevantes para a referência, como são as técnicas usadas para identificar amostras adicionais. Ambos podem variar com o tempo, assim como de indivíduo para indivíduo num tempo dado. Mas as amostras originais e a relação identidade de espécie são estáveis. Se os significados são a espécie de coisas que os indivíduos carregam consigo em suas cabeças, então o significado não determina a referência, que é o paradoxo por qual Potham chamou a atenção, e que motiva a redução absurda, o argumento por modo Stollens de The Meaning of Meaning. Reação de Kuhn a isso. Excluindo nomes próprios, eu duvido que haja qualquer conjunto de termos para os quais essa teoria funciona apropriadamente. Mas ela chega muito perto de funcionar assim para termos como o ouro. E a plausibilidade da aplicação da teoria causal para termos de espécies naturais depende da existência desses casos. Termos que se comportam como ouro usualmente referem a substâncias que ocorrem na natureza, amplamente distribuídas,
funcionalmente significantes e facilmente reconhecidas. Ocorrem nas linguagens de todas as culturas, mantêm seu uso original ao longo do tempo e se referem sempre às mesmas espécies de amostras. Há pouco problema para traduzi-las, pois ocupam posições equivalentes em todos os léxicos. Ouro é talvez a mais estreita aproximação que nós temos de um vocabulário neutro, independente de observação e independente da mente. Agora bem, o que fundamentalmente Kuhn está nos dizendo sobre a tese de Crick e de Potham de que os designadores de espécies naturais se comportam como nomes? O fundamental no nome é que o nome nomeia o indivíduo nomeado em todos os mundos possíveis em que esse indivíduo existe. Tá? Então, quando eu digo, se Jair Bolsonaro não fosse presidente da República do Brasil, eu estou descrevendo um mundo possível em que Bolsonaro não tem uma propriedade que ele tem no mundo atual, mas é dele que eu estou falando, porque o nome designa rigidamente. Tá? Quando eu digo em troca o atual presidente da República, eu posso estar referindo a vários indivíduos diferentes. No mínimo, o atual presidente da República do Brasil pode designar Jair Bolsonaro ou Hamilton Mourão, se qualquer coisa aconteceu com Bolsonaro nas últimas horas que eu não soube ainda, e o general Mourão assumiu a presidência da República. Portanto, o atual presidente da República não designa rigidamente, não designa o mesmo indivíduo em todas as situações possíveis, o que é o traço distintivo das descrições definidas, como se depreende já da teoria das descrições, tal como Bertrand Russell a introduziu em On the Noting. Em troca, nomes nomeiam os mesmos indivíduos, quaisquer que sejam as propriedades que esses indivíduos têm. É por isso que eu posso me referir a indivíduos que eu não sei identificar. Tá? Eu falo Sócrates, por exemplo, o homem da rua comum fala Sócrates. Perguntado quem é Sócrates, e ele, um filósofo famoso. Ele não sabe dar uma descrição identificadora. Mas não importa, porque ele participa de uma comunidade de usuários do nome que vem usando esse nome para designar aquele indivíduo. E isso permite falar daquele indivíduo, quer você saiba, quer não. Tá? Como diz Crick, a profusão na literatura filosófica, em filosofia da linguagem, de exemplos de usuários competentes de um idioma que estão preparados para substituir o nome próprio Cícero por descrições definidas como o homem que denunciou Catilina ou o autor das Tusculanas, é um tributo à erudição histórica dos filósofos, mas é uma péssima análise de como nomes se comportam. Porque o indivíduo que prega esse nome refere-se a Cícero em virtude de participar de uma comunidade que usa esse nome com essa referência, e não em virtude dele ser capaz de identificar. A ideia é que a mesma coisa acontece com os designadores de espécies. Há um termo gramatical em inglês, que era usado nas gramáticas antigas, que é nome comum, common noun. E os nomes de espécies são nomes comuns. A tese fundamental de Crick e de Potham é que esses designadores designam também rigidamente. Bom, o que fundamentalmente o Kuhn tem a dizer acerca disso? Como é característico da atitude hermenêutica de Kuhn, que é assim, bom, alguém está dizendo alguma coisa que eu acho que não faz sentido. Vou tentar me pôr na pele dele e entender por que ele está dizendo isso. Ele não diz simplesmente que Crick e Potham estão errados. Ele trata de se perguntar por que é que Crick e Potham pensam que designadores de espécies são designadores rígidos. E a resposta de Kuhn é simplesmente a seguinte: é porque eles se comportam rigidamente ao longo de todo um período de ciência normal. O que uma revolução científica faz é desrigidificar esses designadores. Então, volta ao exemplo de planeta, né? Que era o exemplo do próprio Kuhn.
Eu posso rastrear os planetas individuais através da Revolução Copernicana. Antes e depois da Revolução Copernicana, Marte é o mesmo corpo celeste, Vênus é o mesmo corpo celeste, Júpiter é o mesmo corpo celeste. Mas planeta não é a mesma espécie de coisa. Tá? A noção de planeta se desrigidificou, mas comportou-se rigidamente. De Aristóteles até Cláudio Ptolomeu, a extensão de planeta foi os 7 planetas: Marte, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Rígido. A desrigidificação acontece num episódio de profunda mudança conceitual, que é o que acontece numa revolução científica. Portanto, o que está dizendo mais ou menos assim, olha, o Cripe e o Pântano ouviram cantar um galo, eles só não sabem exatamente onde. Eles dizem que esses termos são designadores rígidos e eles parecem ser, porque de fato a maior parte do tempo eles se comportam rigidamente. Mas eles podem se desrigidificar. E eu tenho, depois de uma revolução científica, os mesmos indivíduos, mas não as mesmas espécies, que é a chave para entender a solução kuhniana do problema dos muitos mundos. Tá? Como historiador da ciência, ele não pode deixar de fazer algumas observações técnicas sobre o exemplo preferido de Putnam no seu argumento. Ele diz, para os nossos propósitos presentes, nós podemos restringir nossa atenção à história da Terra. E na Terra, o argumento de Putnam para água é o mesmo que era para ouro. A extensão de água é determinada pela amostra original, junto com a relação e identidade de espécie. É o mesmo líquido que. Essa amostra data de antes de 1750. Isso aqui é interessante porque Putnam, no artigo dele, diz, bom, nós temos essa diferença entre a Terra e a Terra gêmea, a água significa uma coisa aqui, significa outra coisa lá, é a mesma palavra, mas não tem o mesmo significado. Aí, mas isso, em princípio, nós podemos descobrir fazendo análise química. Aí, assim, agora vamos recuar para antes de 1750, quando ninguém conhecia a estrutura molecular da água, nem na Terra gêmea, ninguém tem condições de saber que existe uma diferença. No entanto, a diferença existe. Tá? E isso afeta o significado da palavra, porque afeta a que a palavra se aplica. Tá? Então, o Kuhn escreve, a amostra de água data de antes de 1750 e a natureza de seus membros, das amostras de água, né, foi estável. Da mesma maneira foi a relação identidade de espécie. Embora explicações do que significa para 2 corpos serem da mesma espécie tenham variado muito. O que importa, todavia, não são as explicações, mas o que é identificado. E identificar amostras de H2O é, de acordo com a teoria causal, a melhor maneira até encontrada de identificar algo como da mesma espécie que o conjunto original. Descontadas algumas poucas discrepâncias marginais, discrepâncias devidas ao refinamento da técnica, ou talvez uma mudança de interesse, a H2O designa as mesmas amostras que a água designava em 1750 ou em 1950. Aparentemente, a teoria causal tornou os referentes de água imunes a mudanças no conceito de água, na teoria da água e na maneira como amostras de água são identificadas. O paralelo entre o tratamento de ouro e o de tratamento de água na teoria causal parece completo. Mas no caso de água, ele não pode deixar de fazer essa ressalva, surgem dificuldades. A H2O identifica amostras não apenas de água, mas também de gelo e de vapor. A H2O pode existir em todos os 3 estados de agregação, sólido, líquido e gasoso. E não é, portanto, a mesma coisa que água. Tá? Pelo menos não como o termo água era usado em 1750. A diferença nos itens referidos é, além disso, de modo algum marginal, como aquela devida a impuridades, a impurezas, por exemplo.
Categorias inteiras de substâncias estão envolvidas e isso de modo algum é acidental. Em 1750, as diferenças primárias entre espécies químicas eram os estados de agregação ou dependiam deles. A água, em particular, era um corpo elementar do qual o estado líquido era uma propriedade essencial. Para alguns químicos, o termo água referia ao líquido genérico, como tinha feito para muitas gerações antes. Apenas por volta de 1780, num episódio conhecido como a Revolução Química, é que a taxonomia da química transformou-se de tal forma que uma espécie química podia existir em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Daí por diante, a distinção entre sólidos, líquidos e gases se tornou física e não química. Quimicamente é a mesma coisa. Tá? A descoberta de que a água líquida era um composto de 2 substâncias gasosas, hidrogênio e oxigênio, foi uma parte integral daquela transformação maior e não poderia ter sido feita sem ela. Isso não é para sugerir que a ciência moderna é incapaz de identificar aquela amostra que as pessoas em 1750, e talvez a maior parte das pessoas ainda chamam água. Aquele termo se refere a H2O líquido. Deveria ser descrito não simplesmente como H2O, mas como partículas de H2O agregadas em um movimento relativo rápido. Diferenças marginais, mais uma vez, descontadas, as amostras que respondem à descrição desse composto são aquelas que em 1750 e antes eram identificadas pelo termo água. Mas essa descrição moderna leva a um novo conjunto de dificuldades que podem, em última instância, ameaçar o conceito de espécie natural e, assim, barrar a aplicação automática da teoria causal. A teoria causal foi originalmente desenvolvida com notável sucesso para aplicação a nomes próprios, e isso Kuhn jamais questionou. Tá? Sua transferência dos nomes próprios para termos de espécies naturais foi facilitada, talvez mesmo tornada possível, pelo fato de que espécies naturais, como de criaturas individuais, são denotadas por nomes breves e aparentemente arbitrários, ouro, tigre, né? Nomes coextensivos com os da propriedade essencial característica dessa espécie. Os nossos exemplos foram ouro associado a número atômico 79, água associado com H2O. O segundo membro desse par, número atômico 79, H2O, designa uma propriedade, como ao contrário do nome que está associado a ele. O ouro não designa uma propriedade, designa a própria coisa, a água idem. Mas, na medida em que, e até onde, uma única propriedade essencial é requerida para cada espécie natural, essa diferença não tem importância. Quando 2 termos não coextensivos são requeridos, todavia, H2O e liquidez, no caso da água, liquidez estado líquido, então cada nome, se usado sozinho, seleciona uma classe maior que o par quando conjugado. E o fato de que nomeiam propriedades se torna central. Pois se 2 propriedades são requeridas, por que não 3 ou 4? Não estamos de volta ao conjunto usual de problemas que a teoria causal deveria ter resolvido? Que propriedades são essenciais? Que propriedades são acidentais? Que propriedades pertencem a uma espécie por definição? Que propriedades lhe pertencem só contingentemente? A transição para um vocabulário científico desenvolvido ajudou? Penso que não. O léxico requerido para rotular atributos como ser H2O ou ser partículas agregadas em rápido movimento relativo é rico e sistemático. Ninguém pode usar qualquer dos termos que ele contém sem ser capaz de usar muitos outros. E dado esse vocabulário, os problemas de escolher propriedades essenciais surgem novamente.
exceto que as propriedades envolvidas não podem mais ser descartadas como superficiais. Por acaso, o hidrogênio deutério, por exemplo, uh, por acaso o deutério é hidrogênio, por exemplo, e a chamada água pesada é realmente água? E o que a gente vai dizer de uma amostra de partículas estreitamente agregadas de H2O em rápido movimento relativo, no momento crítico, sob as condições de temperatura e pressão, isso é, o momento em que os estados líquido, sólido e gasoso são indistinguíveis? É realmente água? O uso de propriedades teóricas, ao invés de propriedades superficiais, oferece grandes vantagens. Por certo, há menos propriedades teóricas, as relações entre elas são mais sistemáticas e elas permitem discriminações mais ricas e mais precisas. Mas não chegam nem perto de serem as propriedades essenciais ou necessárias do que chegam as propriedades superficiais que parecem suplementar. Problemas de significado e de variação do significado perduram. Tá? Como é que a gente sai dessa dificuldade agora? Eu vou apresentar hoje um esboço daquilo que Ian Hacking chamou a solução taxonômica ao problema dos muitos mundos. Isso é a contribuição de Ian Hacking a um livro, deixa eu apoiar aqui para mostrar para vocês, este livro aqui, World Changes, Mudanças de Mundo, tá? Thomas Kuhn e a Natureza da Ciência, editado por Paul Horwitz. A contribuição de Ian Hacking para esse livro, que foi publicado ainda em vida do Kuhn, é o artigo intitulado Trabalhando num Novo Mundo, a Solução Taxonômica, que se apresenta como uma exposição das ideias que Kuhn desenvolveu a partir da estrutura das revoluções científicas. E basicamente Kuhn aprovou, ele disse, olha, a melhor exposição que está disponível hoje em dia, publicada, das ideias que eu venho desenvolvendo é essa do Ian Hacking. Bom, como é que o Hacking apresenta o problema? Trata-se de conciliar duas proposições que à primeira vista são incompatíveis. Ou o mundo não muda com uma mudança de paradigma. 2. O cientista, depois de uma revolução científica, trabalha num mundo novo. Bom, ou o mundo muda ou o mundo não muda. Tá? Essas proposições podem receber uma interpretação nominalista. O próprio Kuhn sugeriu isso, que daria o seguinte resultado: ou o mundo é um mundo de indivíduos. Os indivíduos não mudam com uma mudança de paradigma. 2. Mas o mundo em que trabalhamos é um mundo de espécies de coisas. Tá? Qual é a via pela qual o Hacking sugere reconstruir a tese do Kuhn? Bom, algo que nós já encontramos na sua contribuição à compreensão da ideia de espécies de gente. A tese fundamental de Elizabeth Anscombe, que Hacking está sempre reiterando, de que toda ação, todo fazer, todo trabalhar é sob uma descrição. Assim, toda escolha do que fazer, do que produzir, de como interagir com o mundo, de como predizer os movimentos do mundo ou explicar os seus acidentes, é ação sob uma descrição. Todas essas são escolhas sob descrições correntes na comunidade em que nós trabalhamos, agimos e falamos. Ora, descrições requerem classificações, requerem o agrupamento de indivíduos em espécies. E é isso, então, que muda com uma mudança de paradigma. Tá? O mundo de espécies no qual, com o qual e sobre o qual o cientista trabalha. Se descrições fossem intertraduzíveis sempre, toda a escolha de ação antes de uma revolução científica poderia ser descrita como uma mudança de ação depois de uma revolução. Aí vem a tese kuhniana fundamental da incomensurabilidade. Os termos para espécies naturais correntes numa ciência antiga
não podem ser traduzidos em termos para espécies naturais numa ciência nova. Planeta não é a mesma coisa antes e depois da Revolução Copernicana. Hacking vai proceder a uma demonstração cuidadosa disso, uma prova da não traduzibilidade que é organizada em duas etapas fundamentais. A primeira é que as espécies investigadas no ramo de ciência se organizam em árvores taxonômicas. O que é uma taxonomia? Uma divisão por gênero e diferença específica. E que os termos de novos paradigmas não são projetáveis no sentido de Goodman no novo paradigma. Essa vai ser a solução taxonômica para o problema dos muitos mundos. Nossa próxima etapa, então, é a contribuição de Hacking à reconstrução das teses de Kuhn, que vai abrir caminho, finalmente, para a última etapa do nosso itinerário, a contribuição de Joseph Laporte à investigação das relações entre a taxonomia de espécies naturais e as mudanças conceituais de que é paradigma uma revolução científica. É isso aí. Até a próxima aula.